Beleza, então, galerinha, olha só. Começamos, então, mais uma aula de gestão ambiental. O tema da nossa aula de hoje, nós já fizemos uma breve introdução na aula passada, e para a aula de hoje nós vamos falar sobre auditorias, tá? Mais especificamente as auditorias ambientais, tá bom? E embora vocês vão ver que a normativa que nós vamos tratar hoje vai falar de auditorias de uma maneira geral, tá? E claro, a gente sempre vai puxar, né, para a questão das auditorias ambientais, trazendo exemplos da parte ambiental. É claro que muitas vezes a gente já conversou sobre isso, né? A parte ambiental se confunde um pouco com a questão de segurança, que também pode se confundir um pouco com a questão de qualidade. Então, a gente vai permear aí por essas questões para entendermos um pouco melhor o que são, né, essas auditorias, quem faz, né, quem é que é auditado, quais são os tipos de auditoria, quais são os princípios de auditoria, tá? Então, tudo isso vai fazer parte do nosso conteúdo a partir de hoje, tranquilo? Então, olha só, no nosso plano de ensino, para a aula de hoje, nós temos programado, então, verificar conceitos, princípios e tipos de auditorias, tá? Vocês vão ver que não há nenhum mistério sobre isso, sobre a questão de auditorias ambientais. Vocês vão ver que são aplicações muito óbvias na grande maioria, tá? Muitos de vocês, talvez na empresa que vocês trabalham, que vocês trabalharam, ou que vocês possam vir a trabalhar, vocês certamente vão passar por um momento como este, que é uma auditoria ambiental. A primeira coisa que eu sempre começo, né, quando a gente vai tratar desse tema de auditorias, é perguntando para vocês. Por acaso, a auditoria, no entendimento de vocês, é uma fiscalização ou é uma verificação? Para vocês, o que é uma auditoria inicialmente? Essa ideia inicial, é uma fiscalização ou é uma verificação? Uma verificação. Beleza, olha só, a galera já colocou aqui para mim, ó. Vanessa, Patrícia, Ana, Isadora, Janaína, o Paulo também por áudio, Jéssica, muito bem, verificação. Isso é muito importante a gente ter em mente, Carlos também. Isso é muito importante a gente ter em mente inicialmente, porque muitas pessoas confundem, tá? Auditoria com fiscalização, tá? Fiscalização é uma outra coisa. As auditorias têm um foco de melhorar um sistema, melhorar um processo, melhorar uma resposta a uma determinada demanda, tá? Então, sempre é no sentido de melhorar algo, de buscar conformidades, e não de buscar erros, falhas, buscar, por exemplo, danos cometidos, buscar evidências para uma sanção, por exemplo. Tá? Isso a gente fala de fiscalização. Quando a gente fala de auditoria, o foco sempre é o lado positivo e não o lado negativo. Por isso que é importante a gente entender agora o que nós vamos ver, que é o conceito de auditoria de uma maneira geral, tá? Galera, vou mostrar para vocês a minha tela para informá-los qual é a norma que nós temos, tá? É uma norma ISO, já está aqui disponível para vocês na tela, tá? Norma ABNT-NBR ISO 19011, tá? Vejam que ela tem uma nova versão, datada de 2018, 2019, tá? Que é essa última versão que nós temos aqui, tá? E nós vamos ver dentro desta norma alguns aspectos que nos interessam neste primeiro momento, tá? Então, se vocês têm a intenção de trabalhar com auditorias de sistemas de gestão, lembrando que nós vimos recentemente sistema de gestão ambiental com base na ISO 14001, analisamos os requisitos, isso é um sistema de gestão ambiental.
Vocês sabem que nós temos o Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 9001, e vocês sabem também que nós temos um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, que é a nova ISO 45001, beleza? Então, esta norma que nós estamos vendo aqui, a 19.011, ela traz diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão ambiental, saúde, segurança ou qualidade. Tanto faz, certo? Por quê? Porque são diretrizes, de fato, de forma genérica, tá? Para as auditorias. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é justamente o nosso conceito. Então, eu vou direto para os nossos termos e definições, tá? Antes de qualquer coisa, que eu quero mostrar para vocês o que traz como definição de auditoria. Galera, olha só. Acredito que todos vocês estejam vendo isso, né? Estão vendo? Deixa eu diminuir um pouco, senão não vai aparecer. Sim. Beleza, se vocês estão vendo, tá ótimo. Galera, olha só. Qual é o conceito, então, de auditoria? Processo sistemático. Vamos parar por aqui e vamos analisar parte a parte, porque eu acho que tem informações aqui que são importantes para a gente entender e depois, né, posteriormente, conseguirmos aplicar. Processo sistemático. Galera, quando a gente fala de processo, significa que nós temos várias etapas necessárias para chegarmos ao resultado da auditoria. Tranquilo? Então, é um processo. Demanda tempo, demanda diversas etapas, e essas etapas são sistêmicas, são sistemáticas. Ou seja, elas possuem ligação uma da outra. Uma etapa depende da outra. Então, um processo é um conjunto de etapas. Quando a gente fala de sistemático, a gente está querendo dizer que cada etapa depende da outra. Então, nós vamos ver na nossa próxima aula que etapas são essas e como uma vai ter interferência da outra. Busca consegue as evidências da auditoria, vai influenciar, por exemplo, na constatação da auditoria. E que, consequentemente, vai influenciar no resultado, no relatório da auditoria. E que muitas vezes pode pôr a perder todo o processo que foi realizado. Então, aqui a gente tem esse conjunto de etapas interligadas, né? Tem uma relação entre uma e outra. Isso é auditoria. E aí seguimos. Ele fala o seguinte, ó. Independente. Bom, aqui ele já está trazendo um dos princípios da auditoria, que nós vamos ver. Independente. Nós já conversamos na aula passada o que é uma independência da auditoria. Simples, né, galera? Imagine o seguinte, tá? Eu trabalho num determinado setor e vou auditar o setor no qual eu trabalho. Eu estou garantindo a independência da auditoria? Com certeza não. Então, a independência, ele quer dizer o seguinte, garantir ao processo que não tenhamos tendências, conflitos de interesse sobre o processo. Isso é um processo independente. Tranquilo? Tanto é que muitas vezes em auditorias internas, a organização ela contrata empresas terceirizadas, especializadas em realização de auditoria, para garantir a independência. Por mais que seja uma auditoria interna, ao invés de delegar, né, a auditoria aos colaboradores internos, por exemplo, ela contrata um terceirizado para realizar auditorias internas, a fim de garantir um processo independente e resultados reais da realidade daquela organização. Tranquilo? Seguindo. E documentado. Galera, todo o processo de auditoria deve ser documentado, a fins de que
aquele processo possa ser verificado quando necessário, os resultados daquele processo possam ser verificados quando possível. Se houve uma certa quantidade de não conformidades e, consequentemente, a necessidade de ações corretivas, que tudo isso esteja documentado para que este processo possa ser revisitado, que esse processo possa ser revisto, reanalisado, para saber se também se houve falhas, para saber se algumas não conformidades persistem na nova auditoria que vem a acontecer. Então, isso é importante, documentado. Aí vocês podem me questionar, professor, na aula, quando a gente estava analisando a ISO 14001, a gente falava de informação documentada, lembram disso? E aí, informação documentada, a gente viu que pode ser diversos formatos, né? Formato online, papel, sinal de fumaça, como vocês querem, né? Por quê? Porque era uma informação documentada, uma informação registrada. Aqui a gente está falando de documentado, em termos conceituais. Não significa que não há uma permissão nesse sentido de nós termos, ao invés de um documento físico, um papel, uma informação documentada, tá? Em nenhum momento ele restringe a um papel, a um documento impresso, né, escrito, para essa documentação. Então, abre-se uma possibilidade, desde que seja garantido a este processo, né, aos resultados, ao processo como um todo, a segurança daquelas informações, o resguardo daquelas informações. Vamos supor que é num sistema online, vamos supor que é num sistema eletrônico. Eu preciso garantir que aquelas informações serão preservadas de alguma maneira. Então, caso eu optar por um outro formato que não impresso, preciso dar essa garantia. Tranquilo? Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. A auditoria, ela não é sempre... se eu vou fazer uma auditoria, eu faço em loco, né? Sim. Tá. Aí tem várias etapas, né? Uma das etapas é a auditoria em loco. Tá. E nesse sentido que o senhor falou, documentada, normalmente essas auditorias, elas não são formuladas num documento e quem acompanha, não tem alguém que acompanhe esse auditor e ele não tem que dar ciência do que a auditoria verificou? Sim, na verdade o que acontece? Durante o processo de auditoria, né, durante a verificação em loco, as diligências, não necessariamente o guia, né, aquele que está acompanhando o auditor, precisa saber dos resultados que o auditor está documentando inicialmente. Por quê? Porque o resultado da auditoria, o relatório da auditoria, será demonstrado em uma reunião de encerramento à equipe da organização auditada, principalmente a alta direção, né, os gerentes, os coordenadores, enfim, todo aquele resultado vai ser demonstrado. Então, não necessariamente o auditor tem que fazer isso ao longo da auditoria. Caso ele sinta a necessidade de relatar algumas questões durante o processo, é a cargo do auditor, ele pode fazer isso. Mas ele não é obrigado a todos os atos que ele fizer, todos os documentos que ele redigir, ele reportar isso à organização, ele não é obrigado a fazer isso. Até mesmo porque ele precisa garantir, né, que o processo seja realizado da maneira mais fidedigna possível. Isso quer dizer, então, por exemplo, vamos supor que ele, numa determinada auditoria, ele verifica lá um problema, uma não conformidade, enfim, seja ela maior, menor, não importa. E aí, ele abre todo o jogo para o guia, né, para a organização, antes de fato de ter um relatório, de ter uma constatação, né, de indicar qual foi o motivo da não conformidade. Ele pode fazer com que a organização tome ações antecipadas e que podem atrapalhar a realidade do processo de auditoria. Então, por exemplo, é claro que
O processo de auditoria é para buscar as coisas boas, né? Para buscar as conformidades. E muitas vezes, algumas organizações, sabendo, né, da data do processo de auditoria, acabam maquiando uma série de circunstâncias. E isso, para o processo de auditoria, não é interessante. Justamente porque tu não consegue ter uma demonstração real daquela organização. Vamos supor que futuramente aquela organização tenha o objetivo de ter uma certificação, um selo, né, um rótulo ambiental. Se ela veio maquiando diversos problemas ao longo das auditorias, quando chegar numa auditoria de terceira parte, uma auditoria de certificação, a gente vai ter um problema, porque aí é que vão ser verificados problemas graves que poderiam ter sido sanados ao longo do processo. Entendeu? Então, é a cargo do auditor ele relatar ou não ao longo da auditoria. Recomendação? Não relata enquanto não finalizar, para evitar que nós tenhamos essas maquiagens ao longo do processo. Te respondi? Oi? Estão me ouvindo? Tudo certo? A Jéssica disse não ali uma hora. É alguma coisa que eu estava comentando, Jéssica? Tudo certo? Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Maravilha. Então tá. Galera, vamos seguir aqui. Nós estávamos falando que é um processo, então, sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva. Para explicar a evidência objetiva, eu vou explicar o que não é uma evidência objetiva. Imaginem o seguinte: o professor Eduardo está lá auditando uma determinada organização, um setor, enfim, um determinado requisito da norma ISO 14001, e ele verifica uma situação, mas ele não tem certeza se ali ele pode dar uma não conformidade. Ele ainda não tem essa ideia concreta. Tá? E aí ele relata uma não conformidade com base numa suposição. Ele acha que ali pode ter um erro, um problema, uma não conformidade, e ele relata uma não conformidade por esse achômetro, essa suposição. Isso é algo que não pode ocorrer dentro de um processo de auditoria. Justamente por quê? Porque o que se busca na auditoria são evidências, né? Não é Chitãozinho Chororó, mas o que se busca ali são evidências. É um trocadilho horrível esse, eu sei disso. Evidências, tá? Então, se busca evidência objetiva. Significa dizer que o auditor não pode se basear em suposições, tem que buscar fatos concretos. Aconteceu, não aconteceu, aconteceu de que forma, em que momento, por quê? É isso. Para obter evidência objetiva. Tá ok? E avaliá-la objetivamente. O que é isso? Afinal, conformidade, não conformidade, oportunidade de melhoria, o que é isso? Observação, avaliá-la objetivamente. É não conformidade porque no dia tal, local tal, foi encontrado tal situação, isso. Pronto, acabou. Avaliei objetivamente. É isso que eu vou fazer. Para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria... E aí eu volto para vocês aqui. Galera, vamos lá. Como é que eu faço para parar essa apresentação aqui? Galera, vamos aqui. O que é critério de auditoria? O que é um critério de auditoria?
Quem dá mais? Quem dá mais? Vanessa, não sei. Obrigado, Vanessa. Galera, não sabe? Maravilha. Fato padrão, diz a Carla. No caso da minha empresa, nos baseamos em POs e ITs e usamos como base. Alguma coisa padrão? Algo padrão, Roberto diz não sabe. Então vamos lá, olha só. Diz o seguinte, ó, para determinar a extensão no qual os critérios de auditoria são atendidos. O que uma auditoria busca é constatação de conformidades, das coisas boas. Se porventura ele encontrar as não conformidades, ele relatará. Certo? Critérios de auditoria são: qual é o objetivo da auditoria? Eu quero auditar o sistema de gestão ambiental da minha organização? Eu quero auditar se a minha organização tem capacidade para receber uma certificação ou uma auditoria de certificação? Então, o critério de auditoria, neste caso, são os requisitos da norma ISO 14001. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar, qual é o objetivo da minha auditoria? O objetivo da minha auditoria é verificar o sistema de gestão ambiental que eu tenho implantado na minha organização. Beleza. Esse sistema de gestão ambiental é implantado com base em quê? Com base na norma ISO 14001. Portanto, os requisitos a serem observados são os requisitos da norma ISO 14001. Portanto, estes requisitos da norma são os nossos critérios de auditoria. Certo? E quando eu falo que, dentro do conceito, né, para determinar a extensão no qual esses critérios de auditoria são atendidos, é para dizer o seguinte: o item política ambiental está atendido ou não está atendido? Está conforme ou não está conforme? O item comunicação interna está conforme ou não está conforme? Comunicação externa, conforme ou não conforme? E assim por diante. Ou seja, eu vou pegar cada requisito aplicável da norma e vou avaliá-lo se a organização está ou não atendendo. Portanto, critério de auditoria é aquilo que se busca avaliar dentro da organização. Então, vamos dar um exemplo aqui. A organização possui um laboratório interno no qual tem N procedimentos. Ou eu posso ter uma auditoria que vai avaliar estes procedimentos. Certo? Avaliar a aplicação do procedimento, a realização das ações, né? Com base naquele procedimento. Então, os critérios de auditoria são os procedimentos internos daquele laboratório. Certo? Então, quando eu falo critérios de auditoria, é o que eu estou avaliando. E isso é com base nos objetivos daquela auditoria. Ficou claro para nós aqui o que são critérios de auditoria? Show de bola? Maravilha. Tá? Então, isso aí são critérios de auditoria. Galera, vimos aqui, de uma maneira bem pausada, né? O que é uma auditoria. De maneira geral, veja que em nenhum momento eu falei auditoria ambiental, auditoria de qualidade, saúde e segurança, não. Auditoria, tá? Tranquilo? Bom, eu comentei durante essa minha fala do conceito alguns tipos de auditoria, tá? Que a própria norma também nos traz. E aí eu quero mostrar isso para vocês. Aí eu subo um pouco, porque ela tem na sua parte introdutória a seguinte questão, ó.
Este documento concentra-se em auditorias internas e auditorias conduzidas por organizações em seus fornecedores externos e outras partes interessadas externas. Portanto, esta norma 19.011 foca em auditorias internas e auditoria de partes interessadas, que são dois tipos que nós vamos ver. Se eu quero buscar uma auditoria de certificação, esta norma que nós estamos vendo, ela vai servir de apoio. Mas nós temos uma norma específica com relação aos requisitos para o sistema, melhor, para a auditoria de sistema de gestão para a certificação, que é essa aqui, ó, a ISO 17021-1, tá? Bom, aqui ele vai trazer e nós temos aqui, ó, diferentes tipos de auditoria, primeira, segunda e terceira parte. Eu volto para nós aqui e, claro, vou perguntar para vocês, tá? Nós temos ali 3 tipos de auditoria. Vou falar uma situação e gostaria que vocês me indicassem qual é o tipo dessa auditoria. Se é uma auditoria de primeira parte, se é uma auditoria de segunda parte ou se é uma auditoria de terceira parte. Tá? Então, quais são os 3 tipos de auditoria? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Já vamos ver certinho quais são elas. Vamos lá. Auditoria realizada pela própria empresa ou por empresa contratada em nome dela. Isso é uma auditoria de primeira, segunda ou terceira parte? Galera já matou. Primeira parte. Primeira parte. Então, auditoria de primeira parte são auditorias internas, ou seja, auditorias realizadas pela própria organização, nela mesma, ou por empresa contratada por ela. Tranquilo? Isso é auditoria de primeira parte. Vamos outra. Eu e o Paulo temos uma relação contratual, no qual a gente estabeleceu algumas cláusulas referente a critérios ambientais que, obrigatoriamente, nós dois temos que atender. Certo? Isso é uma relação. Relação de terceiros, certo? E eu tenho interesse nos resultados da empresa do Paulo, justamente por isso que eu tenho um contrato com ele, e ele também tem interesse sobre a minha organização, tá? Eu, para verificar o atendimento ao critério contratual que nós estabelecemos, eu vou auditar o Paulo. Isso é uma auditoria de primeira, segunda ou terceira parte? É uma auditoria de segunda parte. Aí eu vou fazer mais, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Uma auditoria de segunda parte, ela é uma auditoria interna ou uma auditoria externa? Olha aí, já gerou dúvidas. Maravilha, é para isso que nós estamos aqui. Excelente, galera. Muito obrigado pelas respostas de vocês. Galera, essa auditoria de partes interessadas, nesse caso que eu comentei, entre uma relação contratual, por exemplo, entre eu e o Paulo, tá? É uma auditoria de segunda parte e é uma auditoria externa. Por quê? Porque o Paulo é externo à minha organização, é um terceiro que vai realizar uma auditoria em mim. Eu sou um terceiro para o Paulo, eu vou realizar uma auditoria no Paulo. Portanto, é uma auditoria externa. A única auditoria interna que nós temos é a auditoria de primeira parte. Certo? Vamos a um outro exemplo.
O Paulo, eu estou dando o exemplo do Paulo, o Paulo está aqui me olhando, então eu vou dar o exemplo dele. O Paulo tem grande interesse em comercializar os seus produtos ao mercado externo e, portanto, ele vai, claro, ao mercado, foi a uma feira na China buscar interessados nessa relação contratual. Porém, para que o Paulo efetive esta relação comercial com empresas chinesas, o Paulo, dado a obrigatoriedade comercial entre essas empresas, entre o Paulo e essas empresas, houve ali, ou melhor, há ali uma obrigatoriedade do Paulo ter uma certificação ISO 14001. Obrigatoriamente. Caso o Paulo não queira ter relação comercial com essas empresas, ele não precisa ter uma certificação ISO 14001. É opção do Paulo. Mas para ter essa relação, é obrigatório que o Paulo tenha uma certificação ISO, porque aquelas empresas assim determinaram. Para ter uma relação comercial comigo, você deve ter uma ISO 14001. É uma política da minha organização. Portanto, se você quer, atende. Se você não atender, obrigado. Aí o Paulo, então, decide realizar uma auditoria de um organismo certificador, né? Depois, obviamente, de ter realizado auditorias internas, ele, então, decide buscar a certificação e vem um organismo certificador para, então, verificar se o Paulo está atendendo aos requisitos da norma ISO 14001 para poder indicá-lo à certificação ou não. Pergunto para vocês, essa auditoria realizada pelo organismo certificador é de primeira, segunda ou de terceira parte? Agora tá barbada, né? De terceira parte. É de terceira parte porque é realizada por um organismo certificador, por uma empresa certificadora. Não necessariamente tenha que ser uma ISO 14001. Se for uma outra certificadora, por exemplo, é uma auditoria de um organismo que vai certificar um produto orgânico, por exemplo. Me veio na cabeça agora, produto orgânico. Vai certificar a ISO 9001, vai certificar a ISO 45001, vai certificar um sistema de gestão integrado, vai certificar um rótulo FSC. Isso é um organismo certificador. Portanto, quando eu tenho essa intenção de certificação, olha o detalhe, para diferenciar a segunda e terceira parte. Quando está em jogo uma certificação, um rótulo ambiental, um selo ambiental, eu tenho aqui uma auditoria de terceira parte, porque é realizada por um organismo certificador. E é também uma auditoria externa. Então vamos lá. Organismo certificador, terceira parte, auditoria externa, perfeito? Estou comigo, né? Vanessa pergunta, em uma auditoria interna, pode ocorrer um momento de auditoria sobre terceiros? Sim, Vanessa, acho que não tem nenhum problema. Só que a gente precisa diferenciar, tá? Uma auditoria interna é uma coisa, a auditoria sobre terceiros é outra. Elas podem ocorrer simultaneamente? Pode. Pode. Não há nenhum problema com relação a isso. Tá, eu trabalhava numa farmácia que era feito auditoria interna, né? E dentro da auditoria interna, um dos critérios era se tinha a auditoria com os fornecedores, no caso, se era solicitado para os fornecedores toda a documentação, tudo, se estava tudo em ordem com os terceiros, né, os fornecedores. Daí seria essa questão, no caso, seria para saber se os terceiros estão em dia, mas dentro da interna, né? Sim, por quê? Porque no processo de auditoria interna, um dos requisitos era avaliar essa relação com terceiros, por exemplo. Tá?
Então, se dentro do processo de auditoria interna existe um requisito específico para a verificação disso, não há nenhum problema. Tanto é que uma auditoria interna pode auditar resultados da auditoria anterior. Por exemplo, foi realizada uma auditoria interna, dessa auditoria interna nós tivemos algumas não conformidades, certo? E essas não conformidades, então, foram relatadas, dali saíram ações de correção dessas não conformidades, e numa próxima auditoria seriam verificadas essas não conformidades e as ações que foram feitas, né? Se conseguiram corrigir as não conformidades estão persistindo, aí eu posso, então, numa auditoria interna, verificar aquilo que se passou, aquilo que já foi realizado, verificar resultados de outras auditorias que foram realizadas. Não há nenhum problema disso. Estabelecendo que o objetivo daquela auditoria é verificar XYZ, se fará essa verificação sem nenhum problema, tá? Tinha esse critério de verificar as não conformidades anteriores? Geralmente tem, tá? Porque a persistência de uma não conformidade pode gerar para aquela organização uma não conformidade maior. E aí tem que ser feita uma ação corretiva mais completa, tá? Porque muitas vezes eu tenho uma não conformidade que é de fácil resolução, e aí eu tenho lá uma ação corretiva tranquilo para aquela. Agora, se aquela ação corretiva, que foi de uma forma tranquila, né, para ser feita, não der resultados, ou seja, aquela não conformidade persistir, eu posso ter uma não conformidade maior. Aí eu tenho que fazer realmente um plano de ação para combater aquela não conformidade. E aí é mais demorado, demanda um planejamento para a ação e uma série de outras coisas, tá? Então, por isso que é muito importante sempre verificar as não conformidades que ocorreram nas auditorias anteriores, para evitar uma nova ocorrência. Tranquilo? Tudo certo? Estão comigo, né? Maravilha. Maravilha. Mais alguma dúvida, galera? Estamos aqui para isso. Vou botar uma água para mim aqui. Show de bola. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meio, tá? Não tem problema. Maravilha, galera. Então, nós vimos agora, tá? Os tipos de auditoria. Eu quero ver com vocês, hoje ainda, princípios e equipe de auditoria, tá? Vamos passar a analisar agora, então, tá? Princípios. Galera, um dos princípios nós já vimos, que é independência. Estava lá dentro do nosso conceito de auditoria. Independência significa um processo livre de tendências, de conflitos de interesse. Certo? Por exemplo, eu não posso auditar o setor no qual eu trabalho, ou auditar, por exemplo, sou super amigo do Paulinho, e aí tenho uma relação íntima com o Paulinho, eu frequento a casa dele, a gente faz churrasco, a gente toma cerveja junto, né? Aí eu vou auditar o Paulinho. Mas eu tenho uma relação super íntima com ele, aí fica meio chato, né? Dizer assim, pô, não conformidade e tal, aquela coisa arada toda. Então, aí eu posso maquiar determinados resultados, então é importante que isso não ocorra. Professor, se isso ocorrer, inviabiliza completamente uma auditoria? Não inviabiliza uma auditoria, né? Não elimina os resultados da auditoria. Mas para evitar possíveis conflitos, é importante que a gente garanta essa independência, tá? Pega uma outra pessoa que tenha, obviamente, um preparo, né, para a realização da auditoria no setor do Paulinho, e aí outra pessoa vai lá e faz. Certo? Tranquilo? Então, isso é garantia da independência. Certo? Um outro
Um outro princípio que, para mim, é tão importante quanto a independência é o princípio da auditoria baseada em, que nós também vimos no conceito, evidência. Isso aqui é importante, tá? Uma auditoria sempre deve ser baseada em evidências, em fatos concretos e verificáveis. Tá? Então, eu falei fatos concretos e verificáveis. Tá? Significa dizer que um auditor não pode ter uma constatação, né, determinar uma conformidade, não conformidade, outras situações, com base em achismo, com base em suposições, imaginando que aquilo está certo ou está errado, sem que demonstre a evidência objetiva para aquela constatação. Então, isso é importante que um auditor realize, tá? Um exemplo claro, né? Pode ser, por exemplo, assim, ó, vamos supor que numa auditoria eu estou buscando evidências e aí verifico ali um extintor de incêndio que está com algumas informações um pouco apagadas, tá? E aí eu imagino, por estar, né, aquelas informações um pouco apagadas, eu imagino que aquele extintor está fora da validade, portanto deveria ter sido trocado, uma série de coisas, e aí, com base no requisito lá que eu estou analisando, eu estou avaliando, eu vou e coloco uma não conformidade, porque eu acho que aquele extintor de incêndio não está apto, né, a combater, né, uma possível emergência. Porém, aquele extintor de incêndio, ele foi recentemente trocado, já foi avaliado, né, já foi testado, está em pleno uso, pode ser utilizado a qualquer momento, só que eu não verifiquei, né, não fiz outros questionamentos para alguém que fosse responsável por aquela área, apenas analisando aquilo ali, verificando aquilo, eu aquele extintor de incêndio, com base naquilo que eu estava vendo, era um extintor de incêndio inutilizado. Ou melhor, inutilizável. Certo? Então aqui eu estou supondo algo, coisa que não pode ocorrer. Tá? Eu preciso buscar informações, fatos, que eu possa posteriormente verificar para determinar se eu tenho ou se eu não tenho uma conformidade ou não conformidade. Beleza? Tranquilo. Se vocês observarem no item 4 da norma que nós estamos vendo sobre auditorias ambientais, auditorias sistemas de gestão, vocês vão ver que no item 4 tem lá, princípios de auditoria. E aí tem vários princípios que nós temos. O que eu vou passar além desses dois princípios, que eu considero importante? O princípio de integridade. Se vocês analisarem na norma, o princípio de integridade diz o seguinte, ó, o fundamento do profissionalismo. Convém que os auditores e as pessoas que gerenciam um programa de auditoria desempenhem seu trabalho eticamente, com honestidade e responsabilidade. Somente realizem atividades de auditoria se forem competentes para isso. Realizem o seu trabalho de forma imparcial, ou seja, mantenham-se justos e sem tendenciosidade em todas as interações. Desempenhem sensíveis e quaisquer influências que possam ser exercidas sobre o seu julgamento enquanto estiverem realizando uma auditoria. Galera, isso aqui é uma questão de ética profissional. Não é só o auditor que tem que ter isso, é qualquer profissional que vai executar qualquer tipo de atividade em qualquer local.
Esse profissional ele tem que ser um profissional discreto, um profissional íntegro, ele tem que ser sensível no sentido de que, muitas vezes, nós temos um colaborador que pode ficar muito nervoso, ficar ansioso, né? Participar daquele processo de auditoria de uma maneira que ele não está acostumado. E cabe ao profissional ter a sensibilidade também de identificar que aquela pessoa está nervosa, que ela precisa se acalmar, que ela precisa entender o caráter daquela auditoria. Aquela pessoa não vai ser presa, não vai ser demitida, não vai acontecer isso. Certo? Pelo menos não deveria acontecer. E aí isso é um profissional. E é um profissional que ele sabe se tem a capacidade ou não. É claro que eu não vou colocar alguém para realizar uma auditoria que não está capacitado para tal. Mas é importante que aquela pessoa, aquele profissional que vai desempenhar a atividade de auditoria também tenha consciência de estar capacitado ou não. De entender o caráter daquela auditoria. Isso é ser um profissional. Não ser um profissional debochado. Não achar que é um profissional que está ali para fiscalizar a empresa, porque não é o caráter da auditoria. E muitas vezes a gente vê, né, um profissional que considera que sabe tudo daquela atividade e que ele é o dono da verdade e que ele é o sabe tudo. Isso não faz parte da ética profissional. Um profissional que realmente entende, né, o objetivo da sua profissão, do porquê que está ali, ele vai buscar sempre uma conversa, saber a parte contrária, entender os motivos. E isso é ser íntegro. Isso é ter integridade. E aí vocês estão vendo que a gente está trazendo princípios das auditorias, como a questão da evidência e da independência, mas também princípio dos auditores. É importante que esse auditor, de fato, entenda o caráter daquilo que ele está fazendo. Tranquilo? Não é à toa que em todas as profissões, quando vai se formar, existe o juramento. E é lá que a gente declara que seremos todos éticos. E agiremos, claro, da melhor maneira possível para conseguir os melhores resultados possíveis. Certo? Temos outra. Devido cuidado profissional. Devido cuidado profissional. Galera, este princípio, tá, é aplicado no momento em que o auditor está executando a auditoria, né? Está realizando a auditoria. Ele tem que tomar um cuidado, primeiro, né? Com relação à sua vestimenta dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, é um ambiente que tem o risco de cair algo, por exemplo, na cabeça, de resvalar, de tropeçar. Portanto, o uso dos EPIs adequados para a realização daquela auditoria, tá? Verificar se há uma segurança para a realização da auditoria. Então, tudo isso é um devido cuidado profissional, tá? Da mesma maneira, ele tem que demonstrar para aquele auditado que depositou a confiança no auditor, ele tem que demonstrar que, de fato, ele está tomando cuidado para apresentar àquele auditado o resultado real daquelas verificações. Certo? Por mais que aqueles resultados reais sejam um erro, né, uma não conformidade, seja uma conformidade. Então, devido cuidado profissional.
e, de fato, realizar as diligências como foi programado, de uma maneira profissional, com uso adequado de ferramentas, de técnicas. Isso é o devido cuidado profissional. Tranquilo? Bom, nós temos outros princípios, tá? Que a gente poderia invocar aqui. Mas tem um que eu acho que é interessante, e aí muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente vai realizar uma auditoria numa organização, muitas vezes tem um processo, tem alguma informação dentro daquela organização que é uma informação restrita. E aí nós temos que observar um princípio que é o princípio da confidencialidade. Fui auditar a organização do Paulinho, verifiquei uma série de circunstâncias e saio espalhando para todo mundo. Informações restritas da organização, e aí eu posso dizer, por exemplo, uma informação de processo específica, ou até mesmo que relatar uma não conformidade observada para o público externo. Então, por exemplo, tu nem sabe, estava fazendo lá uma auditoria e na empresa do Paulinho encontrei isso, aquilo outro. Tem noção do que é isso? Galera, isso pode dar consequências graves para a organização. Inclusive consequências financeiras, a depender daquilo que se fala, como se fala e para quem se fala. Portanto, confidencialidade. Eu vou realizar uma auditoria, o que aconteceu e os resultados vão ficar entre o auditor e o auditado. Ponto final. É isso que vai acontecer. Assim como quando, vou dar um exemplo, um advogado. Um advogado vai atender um cliente no seu escritório, esse cliente cometeu um crime, por exemplo, e vai relatar um crime para o advogado. O advogado não vai sair para a população dizendo fulano cometeu um crime assim, assim, assado, me contou no escritório, foi lá e fez isso, fez aquilo outro, matou assim, matou assado. Não, né? Isso é o caráter de confidencialidade da profissão, do processo como um todo. Tá? Então, esse também é um princípio importante. Vimos aqui alguns princípios que, sinceramente, são os mais relevantes, tá? Neste primeiro momento que nós precisamos ver. Retomando, então, independência, auditoria baseada em evidência, integridade, devido cuidado profissional e confidencialidade. Maravilha? Temos aqui 5 princípios. Vocês têm outros princípios na norma, é só vocês pegarem lá. Tá? Tem, inclusive, a explicação de cada princípio lá dentro. Vocês podem ficar à vontade para investigar. Fechou? Vimos aqui os princípios. Tudo certo? Estão comigo ainda? Eu gostei do aham. Peraí, que alguém falou aham. Ali o Oscar. Ou Oscar, né? Ah, Oscar. Aham. Estão comigo? Aham. É isso aí, maravilha. Tá comigo então, né, Oscar? Aham. Show, vamos lá. Galera, agora nós vamos passar a ver a equipe de auditoria. Antes, auditor e auditado. Galera, quem é o auditor? Quem é o auditor, galera? Profissional que faz auditoria.
Profissional que faz a auditoria. Mais alguém? Vanessa também. Quem faz a auditoria? Aquele que vem realizar a verificação. Diz a Jéssica. Isso aí. Auditor é a pessoa que realiza a auditoria. Quem é o auditado? Em quem a auditoria é realizada, a empresa que recebe a auditoria, a pessoa a ser auditada, quem está sendo verificado, as empresas. Beleza. E digo mais, aquele que contratou a auditoria, tá? Então, o auditado pode ser uma empresa normal, né, numa auditoria interna, ou pode ser alguém que contratou a auditoria. Porque não necessariamente uma auditoria, o auditado, ele precisa contratar alguém, né? Então, pode ser uma contratação ou a própria organização que vai receber a auditoria interna, por exemplo, por um colaborador, tá? Então, é aquele que será verificado. Aquele que será onde, né, a auditoria vai ser realizada. Beleza. Auditor e auditado. Porém, numa auditoria, a gente pode ter um auditor ou uma equipe de auditoria. A auditoria, então, pode ser realizada por uma única pessoa ou por uma equipe. Vai depender do que isso? Vai depender do foco da auditoria, né, do objetivo dessa auditoria, do tamanho da organização a ser auditada, dos critérios a serem observados. Vai depender de uma série de questões, certo? Bom, vamos à equipe de auditoria. Nós temos o auditor líder. Galera, quem é o auditor líder? A cara diz o chefe da equipe. Nesse sentido, é o cara que vai organizar a auditoria, é o cara que vai, quem comanda, a pessoa que comanda e organiza a auditoria. Perfeito, é isso aí. É o cara que vai planejar a auditoria, vai realizar o programa de auditoria, vai entrar em contato com a organização, vai apresentar a auditoria, ou seja, é o auditor responsável por todo o processo. É a ele que deve ser reportado qualquer problema na auditoria, é a ele que deve ser direcionado um possível questionamento. Tranquilo? Então é ele que vai ter essa organização, essa centralização do comando. Tranquilo? Tanto é que é o auditor líder que, numa reunião, vai expor as questões de auditoria. O programa de auditoria, onde vai ser realizado, quem vai ser realizado, como vai ser feita a amostragem, vai apresentar os resultados da auditoria, é ele que vai falar durante as reuniões com a auditada, tá? Então, esse carinha é o auditor líder. Nós temos os auditores auxiliares. Numa auditoria, o auditor líder e os auditores auxiliares podem desempenhar os mesmos papéis nas diligências, né? Cada um pode auditar um determinado setor, ou determinados requisitos, em determinados momentos. Claro que vai depender do tamanho da organização. Se é uma organização muito grande, eu posso desempenhar equipes, né? Alguns auditores para cada espaço, para que essa auditoria também não demore um mês para ser realizada, né? Então, aí eu consigo promover uma rapidez nessa auditoria, não preciso interferir tanto, né, no dia a dia daquela organização, e consigo, claro, otimizar todo o trabalho.
Porém, quem vai reunir as informações, fazer o relatório de auditoria e apresentar o relatório de auditoria é o auditor líder. Como o próprio nome está dizendo, auditores auxiliares vão auxiliar o auditor líder. Tá certo? Maravilha. Bom, nós temos dentro da equipe de auditoria, e aí vocês vão pensar, professor, mas esse aí é da empresa auditada, não é auditor. Mas ele pertence à equipe de auditoria. Vou explicar por quê. É o chamado guia. A Carla, inclusive, tinha perguntado isso, acho que no início, né, da nossa aula, sobre a questão ali do guia. Se o auditor poderia, né, reportar algum tipo de resultado para aquela pessoa que estava acompanhando. Portanto, o guia é alguém da empresa auditada que vai acompanhar o auditor. Pode ter um guia, pode ter 2, 3 guias, a depender da necessidade. Tá? Então, por exemplo, preciso de um guia para que me apresente fulano, beltrano e ciclano, porque eu sou um auditor, eu não sei quem são, então eu preciso que esse guia vá e me apresente essas pessoas no local da auditoria. Maravilha, o guia vai lá, então, vai mostrar a organização para o auditor e vai apresentar as pessoas. Detalhe importantíssimo, o guia não responde a nenhum questionamento durante o processo de auditoria, ele apenas vai servir como orientativo. Ele vai orientar dentro da empresa o auditor. Tá certo? Então, vamos supor. Deixa eu pegar um nome aqui. A Daiane, está aqui no meu canto superior, a Daiane vai auditar a Carla. A Daiane vai auditar a Carla, tá? Melhor, vai fazer questionamentos para a Carla, tá? Está dentro do processo de auditoria, a Carla é uma colaboradora da organização e a Daiane vai, então, fazer alguns questionamentos para a Carla. Está fazendo os questionamentos e aí o Eduardo, que é o guia, eu aqui sou o guia, eu não deixo nem a Carla responder e já começo a responder o questionamento. Este não é o papel do guia. O guia, inclusive, ele pode ser interrompido pelo próprio auditor e, caso tenha necessidade, o auditor pode se reportar à alta direção e solicitar a troca do guia por interferência no processo. Então, isso é importante. O guia está ali, é como se fosse cego, surdo e mudo no momento da diligência efetiva. Tá? Feitoria, esse é o guia. Só para acompanhar. Só para acompanhar. Tá? Os guias serão determinados pela própria organização. Geralmente é uma pessoa que tem conhecimento da organização, né? Que conhece os demais colaboradores, até mesmo para poder, né, fazer toda essa parte de recepção e demonstração. Então, tem que ser alguém que tenha um mínimo conhecimento daquilo, né? Tá? Então, ele só realmente vai acompanhar. Caso seja necessário e aquele guia esteja dentro da amostragem do auditor, ele pode ser questionado individualmente sobre alguma questão, tá? Não é. E se ele for questionado diretamente, ele não tem problema dele responder. Agora, se o questionamento não é para ele, ele não tem que se meter. Sobre o risco de ser substituído. Belezura? Bora lá. Observador. Mais um carinha aí, ó. Observador. O próprio nome já está dizendo, né? É o cara que só olha. Eu já fui observador. Tá? Quando a gente quer aprender sobre o processo de auditoria, é que nem um estágio, né? Embora muitas organizações acham que o estágio é para tirar cópia, né? Não é. O estágio é para aquele profissional que está em treinamento, né? Está em estudos, aprender a profissão. Né? Como muito acontece, bota
Estágio para engenheiro. Aí bota um engenheiro lá a tirar fotocópia. Aí não, né? O cara lá é do processo gerenciais, a fazer um estágio numa empresa e aí colocam ele para varrer a rua. Aí não, né? Vai aprender alguma coisa quando? Nunca. Então, o observador é aquele cara que está em treinamento. Ele não é auditor, lembrem disso, não é auditor, ele não questiona, ele não indica, ele não faz levantamento, hipóteses, absolutamente nada. Ele apenas observa como ocorre a auditoria. Então, ele vai ver, por exemplo, se como é que o auditor está agindo, quais são os tipos de questionamento que ele faz para aprender. Ele observa. Não posso dizer que ele é o estagiário porque, perfeito, ele acompanha o procedimento. Ele pode, inclusive, quando tem uma reunião da equipe auditora, para definições, para interpretações, para desenvolvimento do relatório, ele pode estar junto, observando como é que se realiza tudo isso. Ele não participa efetivamente do processo, mas ele está ali para aprender. Este é o nosso observador. Tranquilo? E nós temos, que acho que foi tu, Paulinho, que me perguntou na aula passada, e eu respondi sobre o especialista. Eu acho que foi, não me recordo bem, mas acho que foi. Sobre o especialista. O especialista ele pode compor a equipe auditora. Eu comentei, inclusive, na aula passada, que não é obrigatório, né, um auditor saber de todas as áreas, de tudo que acontece, né, ser um expert em tudo. Pode ser uma determinada área, uma atividade, uma organização que vai ser auditada e ele não tem conhecimento pleno sobre questões técnicas, por exemplo. Para fazer um tipo de questionamento, para realmente buscar evidências, né? Aí, então, é chamado a compor a equipe um especialista. É aquele cara, é o expert com experiência naquela profissão, naquela área, entende tecnicamente aquele processo que está sendo auditado, aquele tipo de organização que está sendo auditado, e ele vai colaborar com informações para a equipe auditora. Certo? Então, aqui nós temos o especialista. Tá? Falei do observador, falei do especialista, falei do guia, auditor líder e auditores auxiliares. Perfeito. Galera, esses são os que compõem, então, a equipe de auditoria. Tudo certo até aqui? Conseguiram compreender? Sim. Maravilha. Galera, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, vou fazer alguns questionamentos, tá? Imagine o seguinte. Eu quero buscar uma certificação. Para o processo de certificação, as auditorias internas são compulsórias ou facultativas? Compulsórias. A Carla já de cara falou compulsórias. Quem dá mais, quem dá menos? Vanessa compulsória, Isadora falou facultativa, Daiane e Amanda compulsória. Galera, quando eu quero, a Patrícia falou facultativa e o Roberto compulsória. Quando eu quero buscar uma certificação, e aí eu vou trazer aqui para a ISO 14001, que eu acho que é o foco por enquanto da nossa disciplina,
Quando eu quero buscar uma certificação ISO, obrigatoriamente, compulsoriamente, eu tenho que ter realizado auditorias internas periódicas. Vamos retomar um ponto. Quando nós estávamos analisando os requisitos da norma ISO 14001, tinha lá um item, requisito, tinha um requisito lá, né? Lembram disso? Auditorias internas. E aí nós vimos que a organização deve implementar, manter e verificar auditorias internas periódicas. Portanto, para obter uma certificação ISO 14001, eu obrigatoriamente devo realizar auditorias internas periódicas. E, obviamente, que na auditoria de certificação, terei que demonstrar os programas e os resultados das auditorias internas. Perfeito? Então, vejam, aqui eu quero terminar com vocês dizendo, quando eu tenho uma auditoria compulsória e quando eu tenho uma auditoria facultativa. Auditorias internas, basicamente, auditorias internas, elas são, tá, em regra geral, facultativas. Eu não sou obrigado a realizar auditorias internas na minha organização. Eu realizo para obter informações sobre determinados critérios, requisitos, legislações e outras coisas. Então, a auditoria interna, em regra, é facultativa. Tornar-se-á, olha aí que bonito isso, hein? Tornar-se-á compulsório, quando nós estivermos falando de auditorias internas que irão compor a auditoria de certificação. Perfeito? E aí a gente tem essa diferenciação. Auditorias de segunda parte, ou seja, auditorias realizadas por partes interessadas. Elas são facultativas. Eu não sou obrigado, numa relação comercial com o Paulinho, fazer uma auditoria sobre ele. Agora, se eu quero me resguardar de uma série de consequências dessa relação contratual, eu devo realizar, claro, auditorias naquela organização. Tá? Então, em regra, auditoria de segunda parte também é facultativo, em regra. Porém, se eu quero verificar determinados atendimentos a critérios, né, a requisitos, a elementos contratuais, a regras contratuais, bom, aí eu tenho uma auditoria compulsória. Caso contrário, eu não tenho nenhuma garantia que há ou não há um atendimento àquilo que foi acordado. E por último, auditorias de certificação, ou seja, para obter uma certificação, por óbvio, elas são compulsórias. Eu não consigo obter uma certificação se eu não passar por auditorias de certificação. Portanto, são auditorias compulsórias em regra. Agora, se eu não tenho a intenção de me certificar, essas auditorias se tornam facultativas para mim. Perfeito? Então, a depender do ponto de vista. Eu, enquanto organização, não quero me certificar. A auditoria de terceira parte, para mim, é facultativo. Certo? Agora, quero me certificar. Tenho a intenção de ter um certificado ISO 14001, de ter um selo X, selo Y. Aquela auditoria de terceira parte se torna compulsória. Caso contrário, eu jamais terei uma certificação. Fechamos aqui? Dúvidas, contribuições, xingamentos, agora é o momento. Paulinho bem tranquilo, né, Paulinho? Paulinho também tá do lado do fogão a lenha. Bates, que barbaridade. Esses caras estão acabando com o professor. Então tá, vou parar aqui a nossa gravação.